Oi, gente! Hoje eu falarei com todos vocês sobre um dos temas mais pedidos em nosso canal, o predicado. Vamos lá! A primeira grande noção para você dominar o predicado está mais uma vez na diferença entre frase e oração. E pelo amor de qualquer coisa sagrada gramaticalmente, lembre-se de que os nomes gramaticais possuem muita lógica. Ora, frase é o mesmo que mensagem. Então, quando eu digo, por exemplo, socorro, isso é uma frase, mas não é uma oração. Porque nós devemos já, em nossa anotação, colocar o seguinte: quando se fala sobre oração, 3 elementos: sujeito, verbo, complemento. Quando nós falamos então sobre oração, nós devemos nos lembrar desta tríade, a relação de sujeito, verbo, complemento. Posso então, um exemplo agora. Nós redigimos um conto. Nós redigimos um conto. Sujeito, verbo, complemento. Sabe quem é o predicado? O predicado, eu disse predicado. Predicado nesta bagaça aqui. O predicado é exatamente a junção de verbo mais complemento. O nosso exemplo é: nós redigimos um conto. Sabe quem é o predicado? Redigimos um conto. Agora sim, nós podemos, depois desta relação de SVC e sabendo que o predicado compreende verbo mais complemento, podemos sim o conceito e os exemplos. Vamos lá! Claro, não podemos deixar de lado as anotações. Existem 3 predicados em nossa língua portuguesa, conforme a anotação aqui: predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal. Lembrando, predicado é aquilo que complementa o sujeito. Predicado, verbo mais complemento, perfeito? Essa nomenclatura tem lógica? Muita lógica? Muita lógica. O predicado verbal é centrado exatamente no verbo. A parte mais importante do predicado é o próprio verbo. O verbo dá uma noção muito importante. No predicado nominal, a base do predicado é o nome. Acho que você deve se lembrar do nome. Substantivo, um adjetivo, isso. E no predicado verbo nominal, existe uma parte verbal importantíssima, que dá uma noção, e também um nome. É por isso da nomenclatura. A nomenclatura tem sim muita lógica. Vamos aos exemplos e vamos eliminar todas as dúvidas também. Vamos lá. O nosso primeiro exemplo é exemplo de predicado verbal. Nós redigimos o conto. Nós redigimos o conto. Veja como a maior parte da informação deste predicado é centrado no verbo redigir. Tanto é que se nós retirarmos o verbo redigir, a expressão ficará nós o conto. Nós o conto, a lógica é perdida, ou seja, a maior parte da informação do predicado, que é mesmo o predicado, verbo mais complemento, está no próprio verbo. Por isso é chamado de predicado verbal. O exemplo de predicado nominal está também aqui. Nós estamos impacientes. Verbo mais complemento, predicado. Veja como a informação impacientes pesa muito mais que este verbo estamos. Pesa muito mais que este verbo que tem apenas o papel de ligar, apenas o papel de copular o sujeito com o predicado. Por isso até é chamado de verbo de ligação. Nós estamos impacientes. Nós somos impacientes. Nós parecemos impacientes. Eu poderia até substituir o verbo estamos, diferentemente daquele outro exemplo do predicado verbal, e esta estrutura continuaria funcionando. Por quê? Porque no predicado nominal, a parte mais importante está em um nome, neste caso, um adjetivo, o adjetivo impacientes.
Nós estamos impacientes e eu tenho certeza de que você vai se lembrar também da lista dos famosos verbos de ligação: ser, estar, ficar, parecer, permanecer, o andar no sentido de estar, ele anda muito nervoso. Sim, esses são os famosos verbos de ligação. Esses verbos de ligação formam então o chamado predicado nominal, porque vão apenas ligar o sujeito ao nome. É isso então sobre o predicado nominal. Vamos, meus amigos, vamos às anotações. Vamos agora ao predicado verbo nominal. Existe um nome muito importante, assim como o verbo. Verbo e nome são importantes, por isso da nomenclatura, claro, né? Vamos aqui então à nossa oração. Nós redigimos. Veja como este verbo é um verbo nocional, que tem significação, que emite uma nova informação. É um verbo com alma, com espírito muito forte, por isso é chamado de nocional. Nós redigimos um conto. A informação um conto é importante também, certo? Mas há uma outra informação ainda mais pesada, mais importante. Nós redigimos um conto abatidos. Quer dizer, nós temos de cá a informação no verbo e também no nome. Mas como assim? É o mesmo que nós chegamos. Nós chegamos. Nós viemos. Nós chegamos feridos. Existe uma parte importante que é o próprio verbo e existe também uma parte nuclear que é o nome, certo? O predicado verbo nominal, então, tem a parte verbal e tem uma característica, verbo, uma característica que pode ser do sujeito e pode ser também do próprio objeto. Sabe como é a característica do próprio objeto também? Você pode anotar o seguinte exemplo: nós adquirimos um violão desafinado. Nós adquirimos, veja como adquirimos é uma parte importante do predicado. Adquirimos um violão e qual é a característica do violão? Desafinado. Essa característica aí passageira, logo esse violão se afina, mas a característica do sujeito ou do objeto mais o verbo, predicado verbo nominal. Mas como o predicado verbo nominal é um pouco mais difícil, vamos a mais um bloco, a explicação. No predicado verbo nominal, além da parte verbal importante, existe o nome, certo? Sabia que esse nome também pode fazer uma referência ao objeto, ao complemento? Como assim? Eu quero te mostrar o seguinte. Lembra da coisa do SVC, de sujeito, verbo, complemento? Aliás, no canal existe uma aula sobre sintaxe muito boa, vá lá depois. Nós compramos um piano, sujeito, verbo, complemento. Comprar é uma nova informação, logo aqui apenas predicado verbal, não é? Eu colocarei uma característica a esse piano. Nós iremos adjetivar esse piano e faremos do predicado verbo nominal. Sim, eu colocarei aqui um predicativo desse objeto. Não é objeto? Não é piano? Piano não é uma coisa, é um objeto? Não complementa o verbo compramos? Então vamos lá. Nós compramos um piano desafinado. Agora é predicado verbo nominal porque há um verbo e uma característica. Verbo nominal. Se você quiser fazer uma revisão, essa revisão será sempre muito bem-vinda. Volte o vídeo, assista novamente, mas lembre-se então de que os predicados em nossa língua são 3: verbal, nominal, verbo nominal. Fechado? Se você tiver alguma dúvida, escreva lá nos comentários que eu vou lá e retiro a sua dúvida. Se você curtiu esse vídeo, vá lá, clique em curtir também, ative as notificações. Eu sigo lá no Instagram, @Diogo Arraes. Tchau!